o desenvolvimento de tecnologia da vacina nacional, né, feita aqui no Brasil, desenvolvida toda a tecnologia aqui. Por isso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações investiu em 15 protocolos, 15 tecnologias diferentes de vacinas aqui no Brasil. Nós temos cientistas de altíssimo gabarito no nosso país, isso é importante relatar. Eu vivo falando, confie na ciência brasileira, não é à toa. Então, esses cientistas têm trabalhado desde fevereiro, março do ano passado, quando nós lançamos o edital. E agora, a boa notícia, né, como eu já comecei a falar sobre isso no ano passado, 3 dessas vacinas avançaram, né, para testes, nos pré-testes, vamos chamar assim, né, que fizeram todos os testes lá com animais, fizeram os testes todos, e agora eles estão entrando para a fase de testes com pacientes, ou seja, com voluntários, ou seja, testes clínicos. Então, em outubro do ano passado, nós tínhamos já essa aproximação do final dos testes com animais, então eles já começaram a conversar com a Anvisa para ver as necessidades. Então, outubro, novembro, por aquela época eu comecei já a correr atrás de recursos para poder apoiar esses testes, né? Nós não tivemos sucesso no final do ano ali, por razão de ser final do ano também, de conseguir os recursos, e depois, no começo do ano, nós tentamos outras estratégias para conseguir os recursos. Finalmente, em fevereiro, uma dessas vacinas já se adiantou bastante com a Anvisa. Então, eu busquei, dentro do próprio Ministério, recursos, inclusive de outros projetos, para poder apoiar pelo menos uma delas nos testes clínicos, fase 1 e 2. E a boa notícia é que uma dessas vacinas, isso é muito importante a gente citar, já tem o protocolo ontem, isso é importante, a data de ontem, então tem o protocolo na Anvisa já registrado, tem até aqui o protocolo, depois se alguém quiser aqui eu posso dar uma cópia, então o protocolo está aqui, feito na Anvisa por essa vacina, extremamente importante, por essa tecnologia de vacina. Depois eu passo aqui para quem quiser ver. Oi? Para testes clínicos, porque a Anvisa tem, deixa eu explicar o sistema. Você chega com a vacina, faz o desenvolvimento da tecnologia, aí você faz os testes em animais, são testes pré-clínicos, e aí você tem que entrar na Anvisa, para que a Anvisa autorize você fazer os testes clínicos, testes com pessoas, daquela vacina. Então, esse protocolo que eles entraram, não é simples chegar nessa fase, e nós já temos os recursos para financiar esses testes pré-clínicos, vão ser feitos com 360 pessoas. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes entram os testes clínicos fase 3, que aí já são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. Qual é essa vacina que está acontecendo? Essa é uma vacina que nós desenvolvemos com o professor Célio Lopes, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e com a equipe dele, logicamente tem outros parceiros, mas essa vacina então já deu entrada aqui. Depois eu passo os dados inteiros sobre isso. Não entendi, fala. O governo está usando algum nome para batizar a vacina? Ela deve ter o nome de MCTI, BR, algo assim, tá? Não, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Oi? A gente deve colocar, isso é o menos importante. Importante que a gente tenha a vacina. A gente vai colocar o nome dela depois. Provavelmente deve ser alguma coisa com um BR, logicamente, que é uma vacina brasileira. A gente tem que ter orgulho, da vacina brasileira. Mas o fato que eu queria dizer é que uma notícia muito boa da gente ter esse protocolo, já registrado. Se olhar no site da Anvisa, vocês vão ter todos os dados lá. Dessa vacina foi protocolada ontem, E é uma estratégia extremamente importante para o país, o desenvolvimento de vacina nacional, primeiro porque existem mutações de vírus. Então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso, com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Terceiro, porque lembrar que o desenvolvimento dessas tecnologias vão apoiar não só a vacina do Covid, mas também, e a gente vai ter outras pandemias, infelizmente, a gente vai ter a tecnologia para desenvolver rapidamente vacinas nacionais para as outras pandemias também, E, finalmente, isso é a estratégia de soberania nacional. A gente viu as dificuldades todas que nós tivemos para a importação,
né? E é uma estratégia que segue em paralelo, né? É extremamente importante para o país. Sim, também permite vacinas para dengue, depois tendo essas tecnologias para dengue, chikungunya, doenças negligenciadas. Então, tudo isso tem ficado no escopo de desenvolvimento de tecnologias do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério, como eu falo sempre, é uma ferramenta para os outros ministérios. E atualmente a gente tem trabalhado muito com o Ministério da Saúde. Imagine uma corrida de bastão, nós correndo para desenvolver novos remédios, correndo para desenvolver vacinas, novos equipamentos, ventiladores, e aí nós passamos o bastão para o Ministério da Saúde, que obviamente é responsável pela política pública de saúde, então a gente passa para eles, e essa parceria é muito intensa, né? Isso que é muito bom, é muito intensa, muito boa. Eu tenho aqui o ministro da Saúde aqui comigo, né? E ele vai falar do outro ramo dessa estratégia, que é justamente a vacina, né? A gente buscar as vacinas internacionais para vacinar rapidamente a população. Eu não, do meu ponto de vista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Esse aí do meu ponto de vista, não tem nada a ver um fato com o outro, porque nós temos trabalhado nisso. Eu tenho anunciado aqui a sequência, né, de tratamentos aí com vacina, do trabalho com as vacinas nacionais já por bastante tempo. Então, eu estava nessa expectativa de poder anunciar, né, o mais rápido possível, a gente poder ter essa vacina nacional. A minha previsão era fazer isso assim que eles entrassem. E eles começaram essas tratativas desde o ano passado. Em fevereiro desse ano, acho que dia 13 de fevereiro, né, eles começaram a trocar já os documentos com a Anvisa para depois ter o protocolo pronto ontem. Do meu ponto de vista, deve ter sido uma coincidência aí que ele apresentou em São Paulo essa outra possibilidade, o que é bom para o país. A gente precisa ter várias vacinas nacionais. Então, é importante, né? É importante. Essa aqui é uma que a gente tem trabalhado bastante aí, né? E agora com o ministro da Saúde, né, falando a respeito das vacinas importadas, que são extremamente importantes também, para que a gente tenha a vacinação da população o mais rápido possível. Obrigado. Já há uma expectativa sobre quando os testes em humanos podem começar a ser realizados e quando a vacina poderia ser disponibilizada para a população? Em termos de tempo, a gente depende, logicamente, da Anvisa. Tem o Dr. Marcelo Morales, que é o nosso secretário de pesquisa aqui, que é médico também, pesquisador. Depende agora da análise da Anvisa, né? A Anvisa é soberana nisso, eles vão fazer as análises. Quando eles aprovarem, imediatamente a gente começa então o protocolo, né, para testes com as pessoas. Então isso está sendo preparado já pela secretaria, pelo Instituto, e assim que tiver autorizado já começam os testes com voluntários, e essa é uma expectativa, olha, muito grande, né? Eu estou muito feliz em poder falar isso aqui agora, né? A gente vê as dificuldades todos nós, acho que deve ter tido alguém que a gente já perdeu aqui próximo do Covid. Isso aqui vai ajudar e muito a gente reduzir esse problema como um todo, né? A longo prazo, né? Vamos dizer que isso aí para vacinação para esse ano, para o ano que vem, eu não sei quantas vezes, né? Isso é novo. O importante é da gente ter essa tecnologia no Brasil, né? Para ter essa independência aqui. Essas 300 pessoas, o que o pessoal fala é que em torno, eu não sou especialista nisso, em torno de 3 meses para você fazer o teste inicial, esse teste fase 1 e 2. Depois, com as 20 mil pessoas, aí é um outro cronograma, né, que depende muito de como a gente vai conseguir esses voluntários, mas a ideia é que seja o mais acelerado possível. A gente tem visto que isso tem sido feito de forma acelerada, muito mais acelerado do que o tradicional para vacinas, e lembrar que a gente pode fazer aberturas também, ao longo dos testes de fase 3, fazer aberturas para verificar como que tem ido o teste e, de repente, indo bem lá no meio, pode ser solicitado um uso emergencial também da vacina. Aí eu deixo para os cientistas responderem um pouco mais para frente lá. Eu vou passar a palavra para o nosso ministro, né, da Saúde, o Dr. Marcelo Queiroga. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O importante é vacinar a população brasileira, né? Esse é o principal ativo para pôr fim à pandemia, que é o que todos nós queremos. O Brasil já tem acertado mais de 500 milhões de doses de vacina, é o 5º país do mundo
que mais vacina, embora que em proporção à nossa capacidade de vacinar, ainda não estamos vacinando como queremos. O nosso país tem 37 mil salas de vacina e nós já nos comprometemos com os brasileiros e que já no começo de abril teríamos 1 milhão de doses aplicadas por dia. Eu quero ratificar o que o ministro Marcos Pontes tem dito aqui sobre o compromisso do governo federal com a pesquisa, através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, através da CAPES, e também queremos que haja parceria com a iniciativa privada, né, com a indústria farmacêutica, que possa fazer parcerias com as nossas universidades e consigamos ampliar as pesquisas no Brasil, né? Esse cenário pandêmico que tem infelicitado todo mundo e aqui no Brasil agora com muita intensidade, trouxe também a oportunidade das pessoas entenderem a importância da pesquisa clínica. Várias pesquisas foram feitas no nosso país, com apoio do governo federal, com apoio de instituições de fomento dos estados. Isso gerou publicações em revista de alto impacto, como New England, como Lancet, como JAMA, e nas nossas revistas nacionais. Isso é uma boa notícia, né? Então, essa agenda da ciência e tecnologia é uma agenda de Estado, é uma agenda estratégica e que deve ser estimulada. Como vocês sabem, ontem eu estive na Universidade de São Paulo discutindo com os professores titulares da congregação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina. Uma oportunidade muito boa para estreitarmos os nossos laços e para buscar alternativas para o enfrentamento dessa situação sanitária que é tão complexa. O ministro Marcos Pontes fala da vacina já com autorização pela Anvisa. Ela é realizada em parceria com a Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, né? Também tem uma vacina sendo desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo, liderada pelo professor Jorge Calil. Infelizmente, essas vacinas elas não estão disponíveis agora, mas o governo, desde maio, fez uma parceria com a Universidade de Oxford. E essa parceria, ela tem previsto transferência de tecnologia, de tal sorte que a Fiocruz, logo, rapidamente, vai estar produzindo um insumo farmacêutico ativo aqui no nosso país, né? Então, somente com um volume de vacina maior é que teremos a capacidade de fazer com que o nosso Programa Nacional de Imunizações mostre toda a sua força, né? Então, esse é o forte desejo do governo. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade que estou falando com os senhores. O ministro Marcos Pontes falou de pesquisa com máscaras. É importante, nesse momento, se todos usarem as máscaras, tem um poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação. Estamos nos aproximando de um feriado, que é a Semana Santa, e as pessoas devem fazer as suas reflexão cristã, mas usando máscara, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus. Então, essas medidas de bloqueio, essas medidas sanitárias, o ministro Marcos Pontes falou em pesquisas com testes de diagnósticos. É importante os testes diagnósticos para que a gente tenha uma política de isolamento daqueles indivíduos que estão com a doença comprovada, bem como dos seus contactantes. Então, são várias medidas. Vacinas, lavagem das mãos. Essas medidas de bloqueio do vírus, elas serão eficientes para reduzir a circulação do vírus. Aí a gente diminui os diagnósticos, numa primeira fase. Numa segunda fase, nós vamos diminuir as internações. Numa terceira fase, nós vamos diminuir os óbitos. Esse, eu acredito que seja um objetivo de todos os brasileiros. Eu estava aqui conversando com os amigos e lembrando que na época da Copa do Mundo, né, a nação se une, né, se chama Pátria de Chuteira. Agora é Pátria de Máscara. Pátria de Máscara. É um pedido que eu faço a cada um dos brasileiros. Usem a máscara. Nós do governo
vamos trabalhar para ter um aporte de vacinas suficiente para imunizar a nossa população. O governo está aumentando o tributo? O governo está, inclusive, trazendo caminhões usados do Canadá para ajudar no transporte do oxigênio. O governo tem feito tudo o que pode para oferecer os insumos estratégicos para as secretarias de Estado. Lembrar que o sistema de saúde, como vocês sabem, vocês conhecem bem, é um sistema tripartite. Há obrigações da União, dos estados e dos municípios. Por exemplo, o kit de sedação, né? Com sedativos e bloqueadores neuromusculares. Isso não é uma obrigação do governo federal prover. O oxigênio também não é obrigação do governo federal. Mas dentro de um contexto como o que nós vivemos, é obrigação sim do governo federal utilizar todos os mecanismos que tem a seu dispor para levar esses insumos para todos os estados dessa grande nação. Então, o oxigênio, ele, na forma líquida, ele não pode ser transportado em aviões, são aviões especiais, transportado em caminhões. A nossa indústria nacional, ela não tem condições de produzir rapidamente cilindros, que é também outra forma de levar o oxigênio. E estamos trabalhando em parceria com o empresariado. É hora de união nacional. Não é hora de gerar calor. Eu falei aqui segunda-feira, é hora de gerar luz. Precisamos de luz, precisamos de harmonia. Precisamos unir a nação em torno de um projeto, que é salvar a vida das pessoas. Se a gente não pode salvar a vida, a gente tem que melhorar. Quando a gente não pode salvar e melhorar, a gente tem que confortar. Essa é a missão dos médicos. E é para isso que o presidente Jair Bolsonaro colocou um médico à frente do Ministério da Saúde. Ontem eu fui para a Universidade de São Paulo, como eu já disse, tinha lá uma manifestação de jovens. É natural, isso faz parte do processo democrático. Fui ao Rio de Janeiro dialogar com os diretores dos hospitais para ampliar leitos. Vocês sabem que nós temos dificuldade de recursos humanos. Isso não é uma atribuição só do governo federal. Isso é uma atribuição dos municípios, dos estados. E o presidente Bolsonaro me deu autonomia para que montássemos uma equipe técnica no Ministério da Saúde, para dialogar com todos os secretários estaduais, com todos os secretários municipais, com os prefeitos, com os governadores. E eu estou fazendo isso. Não entro no Ministério da Saúde pela porta dos fundos. Eu entro pela porta em que entra o ministro, que o ministro da Saúde é a autoridade sanitária máxima desse país. Eu não posso estar dando entrevista para vocês toda hora, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para buscar as alternativas que o Brasil precisa. Eu sozinho não vou conseguir, mas com a ajuda do povo brasileiro, com a ajuda da nossa imprensa, que é muito eficiente, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Os empresários brasileiros, eles querem buscar vacinas para o nosso país. Isso vai de encontro ao que eu estou dizendo, a grande união nacional. Então, vamos procurar vacinas, é isso que o Carlos Wizard foi falar comigo. E se nós conseguirmos mais vacinas, são mais brasileiros imunizados. Eles falaram em 10 milhões de vacinas ontem. Quais são essas vacinas? Bom, ele ainda não me falou de onde vem a vacina, certo? Mas não importa de onde vem a vacina. O presidente da República já disse, tenha registro da Anvisa. Será? Porque o que acontece? Nós não podemos flexibilizar o marco regulatório. Porque na hora que a gente flexibiliza o marco regulatório, lembra, a Anvisa é uma instituição de Estado, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Não pode o governo chegar lá e dar canetada. O Brasil tem uma legislação sanitária avançada. Se nós flexibilizamos esse marco regulatório, aí o nosso sistema de saúde fica vulnerável a inovações, etc. Então eu agradeço a vocês, peço a colaboração, peço o apoio, peço um voto de confiança para que a gente possa mudar essa trajetória. Muito obrigado.